Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando hoje a segunda edição do projeto Caminhos da Pesquisa, um projeto organizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFAM, que tem por objetivo promover a divulgação das pesquisas que vêm sendo realizadas no âmbito de nosso programa. Começamos na semana passada com a primeira edição, e hoje estamos com esta segunda edição, contando com a participação da doutoranda do programa de pós-graduação, Bárbara Rebeca de Lira. Tudo bem, Bárbara? Como tu estás? Agradeço, então, a participação da Bárbara. Então, com certeza vai ser uma experiência muito bacana ouvir a Bárbara falar. Bom, a Bárbara vai apresentar hoje uma pesquisa intitulada... deixa eu olhar aqui que eu me esqueci. Sou prostituta, sou de programa na zona sim, mas em casa sou mãe, sou mulher. Experiências e militâncias de profissionais do sexo em Manaus entre 1990 e 2019. A Bárbara ela é orientada pelo professor Nelson Tomelin Júnior, né, e foi também mestranda do programa de pós-graduação em História. A dissertação da Bárbara tem por título A Difícil Vida Fácil, o mundo da prostituição e suas representações na cidade de Manaus, entre 1890 e 1925. Então, antes de passar a palavra para a Bárbara, eu gostaria muito de parabenizar a Bárbara pela escolha do tema, pela coragem de enfrentar um tema que vem sendo questionado e motivo de coerção sobre alguns dos nossos colegas. Né? Hoje em dia é fundamental discutir as relações de gênero, é fundamental que nós consigamos problematizar toda essa questão que vem sendo colocada de uma forma vil e torpe contra os pesquisadores que, de forma corajosa, vêm discutindo a questão de gênero. Me lembro há pouco tempo o que aconteceu com o professor Benito, né, e com outros colegas que, assim como a Bárbara, discutem gênero e que tiveram seus trabalhos servindo como exemplo do que a universidade doutrinaria os alunos. Então, eu quero dar os parabéns para a Bárbara pela escolha do tema. Eu quero reconhecer o trabalho que há anos a Bárbara vem desenvolvendo no programa, né, como aluna de graduação, como aluna do mestrado e agora como aluna do doutorado. E o reconhecimento e o parabéns pela dedicação, pelo esforço e pela competência do trabalho desenvolvido pela Bárbara. E que, além de tudo, além de uma intelectual, além de uma acadêmica, além de uma pesquisadora, é uma excelente baterista. Então, eu passo a palavra para a Bárbara e espero que todos gostem e acompanhem essa fala sensacional. Legal. Boa noite, obrigada, César, aí, pela belíssima apresentação. Boa noite aí quem está acompanhando, né, a nossa live. Esse é um momento crítico, né, para todos nós, não só para a classe de historiadores, né, mas para nós, homens e mulheres aí que estamos tentando sobreviver um dia de cada vez, né, trabalhadores e trabalhadoras. E esse momento aí, né, de live, ainda mais a live do PPGH, é bem importante que às vezes a gente acaba se isolando um pouco, né? Pelo menos eu levei muito a sério, né, essa questão do isolamento social. E eu estou aqui para falar um pouco de como anda, né? Como anda esse meu projeto, o que era um projeto antes, né? E que agora está se tornando uma tese, né? E, assim, antes de tudo, eu acho que eu não posso deixar de prestar minha solidariedade aqui a todas as companheiras trabalhadoras sexuais que tiveram suas rendas comprometidas pela pandemia, né, pela falta de clientes, por todos os resultados que essa pandemia nos trouxe, né, e um governo irresponsável também, né,
fomenta posturas tão irresponsáveis quanto a desse líder, e eu não poderia deixar de prestar aqui a minha solidariedade, né, a esses trabalhadores. E também prestar minha solidariedade aos meus colegas pesquisadores, minhas colegas pesquisadores que, de certa forma, estão aí com as suas pesquisas paradas pela pausa, né, pela interrupção das instituições de acervos, né, IGA, Arquivo Público, e por aí vai. Então, várias pesquisas acabaram sendo comprometidas, né, como consequência da pandemia, do novo coronavírus. Então, eu queria aqui, antes de tudo, expressar, né, a minha solidariedade a vocês e às companheiras trabalhadoras sexuais. Como eu disse, eu vou tentar aqui explicar para vocês em que ponto, né, eu sou da minha pesquisa, como eu falei dos meus colegas em relação à acessibilidade de fontes, eu vou falar para vocês, né, como foi para mim, porque eu tive uma sorte de assim que eu comecei essa caminhada aí do doutorado no ano passado, em 2019, como a Isabel, que estreou, né, esse Caminhos da Pesquisa, e desde lá, desde o início, eu já comecei a garimpar algumas fontes, já estava em contato direto na associação, né, na época eu estava prestando um trabalho voluntário ao lado da Ana, do Roberto Fernandes, da Deisiene, né, que é nossa colega, também historiadora, assistente social, e nessa época eu já estava garimpando fontes, foi me dado acesso total ao acervo da associação. Isso facilitou muito o andamento da minha pesquisa hoje, né? Porque eu não precisava mais me deslocar até o arquivo, até a associação. Eu já estava com esse processo, o processo de digitalização desses documentos. Então, isso foi algo completamente positivo para que minha pesquisa não parasse. Por outro lado, o que diz respeito às fontes orais, eu já posso dizer que foi interrompido, né? As entrevistas, como o Alessandro Portela fala do entrevista, né? O olho no olho, a conversa entre olhares, foi interrompida. Eu não parei o contato com essas mulheres, com essas militantes, e a gente acaba trocando ideia, faz uma videochamada, assim como a gente está fazendo aqui, e conversa. Em alguns casos que eu ainda não trabalhei, né, ainda não, como é que eu posso dizer, ainda não transcrevi essas fontes. Então, no que diz respeito às fontes orais, às entrevistas, acabou ficando um pouquinho parado. Até porque eu trato no meu material com uma variedade de fontes, não só com entrevistas, eu trato principalmente com falar jornais, né? Mas não é isso, não. Com os documentos do acervo da Associação As Amazonas, que é a Associação de Profissionais de Sexo daqui de Manaus, e o que mais que eu posso? Alguns jornais também não é o centro, mas eu também utilizo alguns recortes, né, principalmente sobre a fundação, sobre a nova forma de tratar essas profissionais, sabe? E o que faz parte também do projeto que é os movimentos sociais da categoria, certo? Esses movimentos, eles vêm para transformar, eles vêm para atribuir, para construir novos valores para o trabalho, novos valores para as trabalhadoras, sobretudo, né? E é uma luta constante, né? E aí, como o César apresentou aí o título do meu projeto, né? Hoje o que eu estou fazendo já deixou de ser um projeto, como eu disse no começo, né? Isso me deixa um pouquinho ansiosa, mas o título do projeto, né? Que é Sou prostituta, sim, né? Mas em casa eu sou mãe, eu sou mulher. Essa frase, ela ocorreu num evento de profissionais de sexo, um evento daqui de Manaus, da associação, né? Um evento que era bem clássico de se fazer, todo ano tinha, que se chamava o Encontro Municipal de Profissionais de Sexo, de Manaus. E esse foi o 10º encontro, foi o encontro que eu fui participar,
e entre várias falas, vários debates, né, e eu estava me aproximando na época da instituição, das mulheres, né, que lá estavam, e aí numa das falas das trabalhadoras, ela soltou essa, e eu só no meu caderninho, né, anotei, falei, nossa, cara, essa frase tem muito poder, né, e aí, isso eu vou chegar lá, né, para falar dessas questões um pouquinho mais profundas que já se transformaram num desdobramento do meu primeiro capítulo da tese. E aí eu me pergunto, né, e mostro para vocês essa pergunta: o que mudou desse projeto para cá, né? Eu comecei a perceber e a vislumbrar o material já a partir de capítulos, de possíveis capítulos, né? Então, na medida que isso só foi possível pelo diálogo com as fontes. É isso. Então, na medida que eu ia me adentrando aos documentos da associação que eu tinha digitalizado, né, e outros eu tinha em mãos, tinha cópias. Então, é muita coisa, é muito material que eu tenho. E, então, na medida que eu fui me aprofundando desses documentos, foi possível entrar nessas questões, que é na primeira questão, que é o meu primeiro capítulo, que é a questão do estigma, ou dos estigmas, né? Porque eu estou começando a perceber que são diversos estigmas, né? E aí entra como estigmas e os movimentos sociais, porque os estigmas, a luta contra o estigma, é uma das principais pautas desses movimentos sociais, né? A gente acaba caindo no desconhecido quando não sabe muito, né? Não se aprofunda sobre um assunto. Isso eu me deparei desde que eu comecei a estudar isso, desde que eu comecei a trabalhar com prostituição, com trabalhadoras sexuais, é de que quando se iniciava o debate, algumas pessoas elas queriam finalizar o debate com a seguinte frase: isso aí é a profissão mais antiga do mundo, né? E eu comecei a pensar nisso, nossa, como que é? Eu preciso historicizar essa frase, né? Eu preciso começar a refletir sobre da onde saem essas, como a Margaret Haga falava, essas naturalizações, né? Que generalizam fenômenos, são culturais, que não são naturais, né? Enfim, e também é um debate que entra nesse primeiro capítulo, né? Eu inauguro com o capítulo com esse debate sobre essa frase, essa famosa frase, né? A profissão mais antiga do mundo, para entrar nos estigmas. E os estigmas, eles entram especificamente na minha pesquisa com a ajuda de várias outras teóricas, né? Gell, a questão é que a gente fica nervosa nessas novas tecnologias, né? E acaba que vão dando branco aí e nos nomes, né, das teóricas. Mas, enfim, eu utilizo, né, desse conceito a partir de outras teóricas, né, que trabalharam isso antes de mim, obviamente. E o estigma, ele entra como um marcador, como um processo de classificação de mulheres, e é uma marcação de gênero, especificamente de gênero feminino, porque os homens, eles não sofrem com o estigma de puta. Quando eu falo estigma, é estigma de puta, estigma de prostituta, que é o estigma que marca, que parece que adesiva, né, essas pessoas como marginais, como criminosas, e por aí vai. São representações que no meu mestrado eu observei muito, né? Trabalhei predominantemente com jornais, e essas representações, essas construções fantasmagóricas eram campeãs, né, de notícia nesses impressos. Pois bem, até esqueci o que eu estava falando. Mas então, voltando para a questão dos estigmas, né, e esses movimentos sociais. O estigma, ele entra como um marcador de gênero feminino. Então, é a partir do momento em que se existe essa marcação, é uma marcação que não atinge só as profissionais do sexo, mas atinge, sobretudo, todas as mulheres.
As mulheres que não são profissionais do sexo, elas não vão querer ter aproximação ou elas não vão querer ser chamadas de putas ou de prostitutas, né? Hoje existe toda uma reinvenção, né, dessa denominação, né, que respeito muito também. Ou seja, os estigmas são marcadores de gênero feminino, né? E aí é o que eu vou debater um pouco nesse primeiro capítulo. Eu vou entregar tudo, né, porque eu quero que vocês leiam. E os movimentos sociais. Como eu falei um pouquinho à frente, às vezes a falta de conhecimento, né, acaba subestimando, enfim, uma série de pessoas, uma série de trabalhadoras aí que sobrevivem, né, do trabalho sexual, que sustentam suas famílias de trabalho sexual, e que lutam também pela representatividade, e lutam, sobretudo, pelo quê? Pelo status de trabalhadoras. Lutam também pela permanência nos locais. Também lutam pela propriedade dos seus corpos, pela autonomia dos seus corpos. É uma luta que é múltipla. E aí existe a necessidade de todos nós aqui conhecermos esses movimentos sociais, conhecermos essas lutas, para, de certa forma, a gente parar de falar um pouco de besteira, né? Por exemplo, quando eu falo de trabalho sexual, eu falo de construção de novos valores para essa categoria, eu estou falando de pessoas que se reconhecem enquanto trabalhadoras. Eu não estou falando de que são pessoas que não querem estar na prostituição. E aí o movimento social ele também chega para reivindicar isso, reivindicar a inclusão para quem não quiser estar mais na prostituição, que saia com inclusão social, né? Que saia preparada ou para se preparar para, enfim, seguir outra ocupação que assim ela deseja. E para aquelas que queiram continuar, porque existem mulheres que querem e que se orgulham. O estigma é uma categoria que também faz com que essas mulheres se envergonhem do que elas fazem, né? Escondam de seus vizinhos, dos seus familiares, com o que elas sustentam as suas famílias, dado aos estigmas. Então, por isso que é importante a gente pensar nessa categoria. E é isso que eu estou propondo nesse primeiro momento da minha pesquisa. Né? Eu não vou, como eu falei, não vou entregar o jogo todo, né? Mas eu também convido os meus leitores e as minhas leitoras para pensar na história desses movimentos sociais. Né? É um movimento que começa suas agitações, suas reivindicações no final da década de 70 e 80 é criado as primeiras associações, final de 80 a Rede Nacional, né, de Prostitutas é criada enfim, é necessário que todos nós que a gente conheça isso, que a gente conheça essas instituições e a seriedade da pauta dessas mulheres militantes, né? Mulheres que se orgulham da profissão, mulheres que querem a regulamentação, que querem seus direitos, que pensam que não é porque elas são prostitutas que elas são menos merecedoras de seus direitos. Merecem assim como todos nós trabalhadores também, né? Então, os movimentos eles vêm para lutar contra os estigmas, eles vêm para lutar com uma série de coisas, e os estigmas eles entram como carro-chefe, na minha percepção, por isso que eu coloquei no primeiro capítulo, né? Mas vem a questão da regulamentação, que é uma pauta super debatida até hoje, que existem projetos antigos de regulamentação, né? E é necessário que amadureça esse projeto. Eu penso também a questão dos projetos de leis que nasceram que desde o primeiro até o último, também penso em dedicar um capítulo da minha tese para analisar esses projetos. Né? Por enquanto, no momento, eu estou focando nos 2 capítulos, né, para qualificação. Isso é inegável, né? Todo mundo que está nesse jogo aí de mestrado e doutorado, a primeira coisa que a gente pensa, né, o primeiro obstáculo que a gente tem que passar é o exame de qualificação. E aí, como no doutorado a gente precisa de 2 capítulos, então eu estou focando um pouco nesses 2 capítulos, e aí é o momento que a tese vai se delineando, vai se desenhando, né?
o que eu tenho articulado, como eu falei, é esse primeiro capítulo, questão dos estigmas, das resistências e dos movimentos sociais. E o segundo, eu já vou diretamente na Associação de Manaus, a associação chamada As Amazonas, fundada em março de 2008, por iniciativa da Rede Nacional, né? Vale lembrar que era um momento, 2008 era um momento de ascensão em diversas associações, né, pelo Brasil. E também vale lembrar que tínhamos um governo federal disposto e mais aberto a dialogar com as minorias. Uma coisa que eu achei no meio da documentação também foram diversos relatórios de eventos nacionais, de encontros nacionais, de conferências, né? Conferências nacionais entre Secretaria dos Direitos das Mulheres, entre outras secretarias, e a Associação As Amazonas com representante lá em todas elas. Isso, como que eu leio isso? Organização, participação política, né? O que é interessante é uma bela organização, inclusive, né? E articulação também. E entre outras coisas, né, que vão ser expostas, estão sendo expostas no meu material, que eu fico até ansiosa para que vocês leiam, né? Espero que fique bom, mas no momento é isso, são esses dois destaques que eu queria mostrar para vocês, né? Não cabe mais, nesse momento, falar só do meu projeto, né? O projeto ele já ficou como uma matriz do que eu estou fazendo agora, né? E agora eu tô tentando desenvolver esses dois capítulos aí. Como eu disse, né, a Associação de Manaus, na verdade não disse, vou falar agora. A Associação de Manaus, ela foi fundada em 2018, ela teve uma ascensão aí em atividades, e essas atividades estavam entre elas distribuição de kits, né, de preservativos, ações em boate, diálogos e debates com as chefes, né, como é que se diz, os proprietários das boates, para ter acesso também às meninas que trabalhavam dentro da boate, né, porque vale lembrar que a Associação As Amazonas, predominantemente, ela atendia a demanda de trabalhadoras sexuais lá do centro de Manaus. A associação, por muito tempo, a sede, né, ela esteve aberta numa sala anexa ao Sindicato dos Estivadores do Amazonas, lá na 7 de setembro, em frente ao Café Teatro. Quem foi no Puta Day, em 2017, 18? Não, foi 2018 e 2019, duas edições. Quem foi em algumas edições do Puta Day pôde conhecer, né, um pouco de onde era a sede e como a associação trabalhava. Então, eventos também como que realizavam atividades de cunho médico, fazer exames médicos, para tirar RG, né, tirar documentos, encaminhamentos diretos ao hospital. Então, existia um momento que a associação ela tinha parcerias com o Instituto Alfredo da Mata, e isso disponibilizavam encaminhamentos específicos para que essas trabalhadoras tivessem acesso direto aos exames médicos, sem que ela precisasse se expor na triagem. E aí a gente volta à questão do estigma. Por que ela tem vergonha? Porque o estigma é muito forte, isso é inegável, né? Então, a associação seguiu essa política, né, de encaminhamentos médicos. Isso é sensacional, né? Isso denota a auto-organização e articulação política da associação, o que é incrível, mas que também é importante se ter um governo federal que esteja disposto a dialogar com essas minorias, né? Isso também não dá para negar. Tanto que a partir dos anos de retrocesso que tivemos, de 2016 para frente, os recursos foram só diminuindo, a chegar em 2019 e não tem nada, né? A associação se encontra de portas abertas, temporariamente, né? Esperamos que possamos conseguir aí vencer essa dificuldade, né, de não ter sede,
de não ter recurso, o que é muito difícil, né? E projetos de lei que também foram desengavetados, né? Projetos de lei que vale dizer da bancada evangélica, né? Que foram desengavetados, que prejudicam claramente a categoria de trabalhadores sexuais. Então, é óbvio que a gente vive esse momento de retrocesso, e é um retrocesso que afeta as minorias claramente, e não seria diferente, né, no que diz respeito às trabalhadoras sexuais. Então, a luta é contínua, né, como nos ensinou a professora Maria Rosário, né, Peixoto, no trem da história, não existe fim da linha, né, não existe o paraíso, e onde a gente chega e conseguimos, vencemos, né, se não continuarmos lutando todos os dias, esses direitos podem ser subtraídos, né? E isso temos visto em várias outras categorias, né? Eu falo da categoria de profissionais do sexo porque no momento é a que eu estou bem próxima, né? Tenho uma simpatia muito grande, trabalhei lado a lado, queria mandar um beijo para a Ana, não sei se ela está me assistindo, né? Mas se assistir, um abraço para a Ana, um abraço para a Baiana, um abraço para todo mundo aí que fez parte dessa história, né, dessa instituição, e que precisa continuar e atender essas trabalhadoras aí que estão cada vez jogadas à marginalidade pelo próprio Estado, né. Então, também não quero me alongar muito, porque eu acho que o momento mais interessante é o momento da troca, né, de ideia. E eu estou vendo aqui que eu já passei uns bons minutinhos falando, e aí, quem tiver alguma ideia aí para a gente trocar, vamos bater esse papo aqui, que acho que pode ser bem legal, né? Mas é isso, obrigada. Resistência todos os dias, né? Quem puder, continue em casa, né? E quem não puder, que se previna, né? Com máscara e álcool em gel. Álcool de todos os tipos. Obrigada, César. Obrigado, Bárbara. Parabéns pela tua excelente pesquisa, pelo teu profundo engajamento, pela seriedade com que tu trabalha e desenvolve esse tema. E tenho certeza que eu e todos que estão assistindo já estamos com vontade de ler a tua tese. Né? Legal. Sensacional. Enquanto isso, a gente tem a tua dissertação, que está no site do programa, e que assim que terminar eu compartilho também no Facebook, caso alguém queira ter um acesso mais facilitado. Né? E tem bastante gente assistindo aqui, só para fazer o registro, para a Jenny, para a Mônica, a Aline, Aline, querida. a Mônica te dá os parabéns pela escolha da pesquisa. A Deise diz que é uma temática de grande relevância, abordada por uma pesquisadora. Deise, querida. A Deise também trabalha com essa temática, né? Somos parceirados. Te dá os parabéns também pela pesquisa, assim como a Iana. E a Luciane fala que gosta muito da temática da Bárbara, que amplia nossos olhares para a questão da prostituição em Manaus, que é um tema atual e necessário. Né? A Raquel Lima também te dá os parabéns. A Marícia diz que tu arrasou, como sempre. Beijo. E a Vanderlene diz que é uma excelente pesquisadora e te deseja sucesso. Né? Querida. De moderadora, a gente tem sempre o bônus e o ônus. Não é? O bônus é que a gente pode começar as perguntas. Então, já que eu não vi nenhuma pergunta ali, eu gostaria de propor algumas questões que acho que são sempre pertinentes e que, assim como são curiosidades minhas, talvez sejam a curiosidade de muitos dos que estão nos assistindo. Né? Então, eu queria ter 3 direções, assim, mais para que tu possa falar um pouquinho mais do que qualquer outra coisa. Enfim. Então, a primeira é, a tua dissertação de mestrado, tu trabalhaste com uma periodicidade que é praticamente ou exatamente 100 anos anterior ao teu tema atual. Né? Então, tu trabalha com essa difícil vida fácil entre o final do 19 e 1925. Né? A tese de doutorado, tu está trabalhando com uma periodicidade que pula um século, é o final do 20 e até o início do 21. Né?
E aí a minha questão vai em dois sentidos. O primeiro, como se deu esse salto, entre aspas, né? Essa ideia de percorrer uma outra direção sobre o mesmo tema, buscar novos desafios, né? A segunda questão é o que isso significa para ti como pesquisadora, né? Porque isso muda do ponto de vista das tuas metodologias, a questão do enfoque oral, a história mais do tempo presente, né? A terceira coisa o que tu conseguiu perceber lá no final do 19, né, que tu consegue tentar retomar neste princípio de 20, final de 20 e princípio de 21, né? Então tentar perceber essas permanências e essas transformações, né, que ocorrem ao longo desse período. Mais uma coisinha importante é como tu te sentes num contexto tão complicado, hipócrita, né, de um falso moralismo, né, sendo uma pesquisadora que trabalha com gênero, num contexto que, hoje em dia, cada vez mais, tende a ver isso com maus olhos, né? A estigmatizar não apenas as mulheres que exercem uma profissão relacionada ao sexo, mas que, do ponto de vista da academia, né, também passa, sobretudo nesse cenário de uma onda conservadora que nos atropela, enxergar os pesquisadores que discutem gênero, né, de uma perspectiva também estigmatizada, como se tivesse herdado o estigma dessas mulheres, né? Por enquanto são essas. Tinha mais uma, mas depois eu faço mais pra frente. Tá? Perfeito. Legal. Beleza, César. Que show. Olha, boas perguntas, porque tinha algumas coisas que eu queria falar e eu acho que eu acabei esquecendo, né? Eu não falei pro pessoal, né? Mas eu tive um susto, né? Meu computador pifou ontem. Verdade. Aquela coisa toda, né? Que a gente sabe que quem está fazendo pesquisa tem medo é perder as coisas, né? Perder o trabalho árduo. Então, eu acabei não sistematizando muito, porque ainda estou sem Word. Mas vamos lá. A dissertação, né? Eu, de fato, trabalhei na primeira metade do século XX. Como que eu fui parar até aqui, né? Para quem for ainda no meu material de dissertação e for acabar lendo agora, vai sentir algumas diferenças, principalmente no que tange a minha fala hoje, né? A minha perspectiva ainda... Eu estava construindo, né, o que eu pensava sobre prostituição a partir do meu próprio trabalho. E obviamente, tinha lido trabalhos clássicos, como Marlene de Favre, Margaret Hago, que é incrível, né? Beijo, Margaret Hago, aquela, né, que acha que está no nível nacional. Mas vamos lá. Mas eu, com o contato das fontes, né, lendo jornais, vendo documentos de chefatura de polícia, que eu fui, de fato, me deparar com um cotidiano de intolerância, né? Que as prostitutas, na época, eram chamadas de toleradas, né? Entre vários nomes que eram atribuídos, um deles era toleradas. E o que eu vejo é que a prostituição de rua, ela era altamente intolerada. Por quê? Porque ela servia a camada... Quem eram os clientes e quem são os clientes dessa prostituição popular, vamos dizer, de rua, lá do centro de Manaus? São os trabalhadores do porto, os trabalhadores das lojas do centro, né? São os estudantes que estão lá circulando. Então, é uma demanda mais popular. E não diferente, né, na primeira metade do século XX, essa demanda mais popular aí, que atendia esses trabalhadores, que incomodava, que era intolerada, né? Então, eu comecei a perceber essa intolerância, e isso foi começando a me incomodar ao ponto de me questionar, né? E essas profissionais hoje, que estão vivas hoje, né? As da mesma geração que eu, em questão de idade, né? De faixa etária, onde estão essas mulheres, né? E aí foi quando eu, já no final do mestrado, que eu fui no centro, né? Fui ver essas trabalhadoras de perto,
no mestrado eu acabei me atendo ao trabalho de arquivo, né, a sair do arquivo e ir para o laboratório lá de História Cultural e escrever. Então, saí poucas vezes para a zona, não dizer que eu não fui para a zona é mentira, eu fui sim, mas fui poucas vezes. Hoje em dia eu vou bem mais, né? Eu vou bem mais. Hoje, em pandemia, eu não estou indo, né? Digo antes da pandemia. Então, essa é um pouco de como que eu fui parar, né? Até aqui da dissertação para lá, da dissertação para cá, na verdade. E aí eu vou já engatar na questão do século XIX em diante, né? O que eu vejo de rompimentos, né, de transformações e de continuidades. Eu percebi muito isso, César, a partir tanto da imprensa quanto da própria criação dos movimentos sociais. O movimento social, ele nasce no final do século XX. E com isso, se vem a luta para construir novos valores. E aí o movimento social ele vai começar a articular com essa imprensa que as perseguiam. Porque a imprensa da primeira metade do século XX perseguia claramente corpos femininos, principalmente prostitutas, né? E aí se você for ler na minha dissertação, você vai ver lá vários recortes de jornais perseguindo essas mulheres, fazendo uma fofoca diária na realidade, né? E eu partindo para a imprensa da década de 90, eu acabei fui pesquisar alguns jornais, a crítica, né, que lá no comecinho de 90 ainda engatava nessa perseguição aí, falando estritamente de prostitutas nas páginas policiais. E com o fortalecimento dos movimentos sociais, eu percebo uma nova significação para esse trabalho. É o próprio jornal A Crítica se perguntando, nossa, mas por que elas são, eles chamam arredias, né? Mas por que elas são arredias e não querem falar com a nossa equipe de jornalismo, né? Pô, cara, como que elas não vão ser arredias de tanto que essa imprensa as perseguiu, de tanto que essa imprensa chamou elas de criminosas, a comparou com ladrões de embarcação no porto? Eu tenho essas notícias, né? Vale dizer. Então, esse é o principal. Quando tu me lançou essa pergunta aí, né, o que eu consigo observar, é a primeira coisa que vem na minha mente. Essa forma de tratativa que a imprensa dá depois do surgimento dos movimentos sociais. Ou seja, se reivindica o status de trabalhadora, né, o movimento social. E quando a gente vê uma notícia de um jornal tratando essa mulher como uma trabalhadora, eu imagino que para elas seja uma vitória, né? Em 2002 foi incluído no CBO, não sei se todos mexem com mundos do trabalho, né, e conhecem o CBO. Vou explicar aqui. O CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, que é um registro de ocupações reconhecidas no Brasil. Eu falei reconhecidas, não regulamentadas, ok? E aí, ligado diretamente ao Ministério do Trabalho, né? E aí, em 2002, entra a categoria de profissionais do sexo nesse CBO. Vocês sabiam que o CBO reconhece profissionais do sexo como trabalhadoras? Reconhece, mas não regulamenta a profissão, né? Então, elas têm direito à aposentadoria, essas coisas são direitos básicos, né, do trabalhador e da trabalhadora. E aí, hoje, em 2019, não, eu digo hoje, né, para aproximar, mas em 2019 foi desengavetado um projeto de lei que reivindica a retirada da categoria profissionais de sexo do CPO. Quando eu falo de retrocesso, esse é um exemplo, né? Então, são os extremos que eu consigo observar, né, que eu vi no meu trabalho de dissertação e que eu estou vendo agora nessa pesquisa de doutorado. Beleza. E aqui, aí tu entrou com a questão de como que eu me sinto, né? Em meio a essa loucura toda. A real é essa, né? A gente não tem mais um minuto de paz, né? Não que tínhamos, mas acho que as tragédias eram mais espaçadas, né? Hoje, todo dia tem uma bomba estourando na nossa costa, né?
E eu tô fazendo terapia, né? Não estava fazendo mais, voltei. Às vezes eu preciso me desligar um pouco para poder produzir o meu material, para poder pensar na minha pesquisa, né? A sorte que eu tenho é que eu sou um pouquinho viciada na minha pesquisa, né? Então, toda hora eu tô pensando nisso, né? Tô mexendo nisso, mas, de fato, desde nós historiadores estamos sentindo, né? Historiadores e historiadoras, com o veto, né, da nossa profissão, a gente sabe o que é isso, né? O que é ter uma profissão negada. Por isso que eu me solidarizo muito, muito, muito com os profissionais de sexo, né? Também têm, historicamente, seus direitos básicos negados, né? E que também estão sendo diretamente afetadas com esse desgoverno, né? Com esse governo irresponsável que só fomenta mais desgraça e mais mortes, né? Eu vou te falar que eu fico um pouco desequilibrada com tudo isso, sabe? Eu sei que eu não sou a única, não. Mas eu estou tentando ao máximo me tratar, né, tratar do meu emocional para poder não surtar e poder continuar fazendo um trabalho que eu gosto, né, que eu sou apaixonada por isso. Mas é isso, eu fui para ajuda profissional mesmo, César, para aguentar isso, porque é difícil. Não sei se eu respondi tudo aqui nas minhas anotações, eu fui de um por um. Acho que sim, Bárbara. Obrigado. Então, aqui continuam as parabenizações. Salete te manda os parabéns. A Neide te deseja sucesso. E a Raquel coloca duas questões. A primeira é como você articula os diversos marcadores sociais inerentes às experiências das mulheres trabalhadoras do sexo na sua tese. E a outra utilizando as fontes orais, você percebe nas narrativas das mulheres estes novos valores que tu mencionou? Se sim, como elas apresentam esses novos valores, pensando os lugares de fala, né? E eu queria já emendar uma outra questãozinha que vai ao encontro dessas duas questões que a Raquel colocou, que são trabalhando com história oral, né? A gente sabe que entre as profissionais do sexo há também um conjunto de classificações e hierarquizações, né? Ou seja, dependendo da boate em que trabalha, da idade, aquela que trabalha na rua, né, é vista sempre de uma maneira diferente, né? Então, a garota de programa, né, que teoricamente poderia estar classificada de uma outra forma. Então, essas classificações, hierarquizações e estigmatizações que estão dentro deste conjunto que não é homogêneo de trabalhadoras do sexo, como tu trabalhas com essas diferentes classificações? E, ao mesmo tempo, como se dá a tua escolha por estas colaboradoras? Qual é o tipo de colaboradora que tu está buscando na tua pesquisa? Tá, vamos lá. Os marcadores sociais, né? É legal porque eu tinha pensado isso, até comecei a rascunhar um pouco, né? Mas aí eu parei para concentrar nos capítulos para qualificação. Que no meu terceiro capítulo eu estou pensando em fazer um diálogo justamente partindo disso, partindo dessa interseccionalidade, né? Que não só entra no corte de gênero, né? Nesse gênero, classe, raça, idades, plasticidade, né, o que a autora Marcia Tiburi vem apresentar para a gente, que eu acho bem interessante também. Então, eu estou pensando em trazer esse debate no terceiro capítulo. Mas vamos lá. Esses novos valores nas falas delas, beleza. É justamente isso. Eu parto várias de minhas análises a partir do que elas me narram, né, a partir do que elas constroem das suas narrativas. Nesse capítulo 3, o que eu acho que vai ser legal é o que eu tive acesso também a umas fichas, né, fichas de cadastros, que aí eu consigo ter um pouco um panorama mais
geral de quem são essas mulheres atendidas pela associação. E aí eu já vou acabar entrando numa das questões aqui, né, sobre o corte, as diferenciações entre prostitutas, né? E isso perpassa as suas situações econômicas, das suas oportunidades ou a falta delas. Mas veja bem, o meu trabalho, ele especificamente, ele trata da demanda que era atendida pela associação. E nisso já são as mulheres mais empobrecidas, em sua maioria não brancas, né, que atuavam no centro da cidade. Eu já estou fazendo um levantamento, eu parei um pouco para concentrar nesse material, como eu disse. Mas eu vou retornar a isso, fazendo um panorama geral, para eu começar a perceber, e em algumas partes eu já percebi, as áreas de mais atuação, Praça Dom Pedro, Praça da Matriz, parada de ônibus lá da Matriz, as áreas que circulavam a própria associação. Então, não dá para a gente pensar que a associação As Amazonas ela atendia toda a demanda de trabalhadoras sexuais da cidade, porque não rolava. Existiam atividades que eram programadas, por exemplo, para atender os trabalhadores lá da boate fulana de tal, na Cidade Nova, ou no Tarumã, em outras áreas, né, que não fosse o centro. E aí existia, a equipe lá, ia fazer esses trabalhos de ações, ia distribuir preservativos e por aí vai. Mas, em sua maioria, eram aquelas trabalhadoras lá do centro da cidade, que trabalhavam na rua, e algumas poucas nos registros que eu estou observando, pouquíssimas são de boate. A maioria são das redondezas. E aí essas fichas que me permitem ter acesso a um pouco... Porque, veja bem, eu estava com um cronograma preparado para ir na zona da Praça da Matriz agora, né? E aí não está rolando, né? Eu também não estou muito na doida de sair me expondo por aí assim, né? Com a pandemia ainda está rolando, né? Por mais que todas as medidas estão sendo afrouxadas, vamos dizer assim, o negócio ainda está acontecendo. Então, eu não sei quando que eu vou conseguir, de fato, ir para lá, né? Para a Praça da Matriz e conversar com elas como eu estava acostumada a fazer. E a maioria delas, na época, não estava muito disposta a gravar conversa, né? Conversavam comigo, algumas não queriam falar, e isso aí é inegável, não tenho por que questionar isso, né? Os estigmas são uma das razões que fazem, né, elas quererem se esconder e tal. Mas, e aí, como eu fui impedida pela pandemia, eu fui no arquivo que eu tinha já digitalizado, né, que é o arquivo da associação. E aí eu tive acesso a fichas e fichas e fichas de alguns anos específicos, de alguns programas específicos, e que me permitiu saber a idade dessa mulher. Eu não sei se todas as fichas me mostram as questões de cor, mas idades, onde morava, área de atuação, se sabia ler, até onde estudou, né, em que etapa dos estudos essa mulher parou de estudar. O que eu me lembro é isso, mas tem várias, porque são várias fichas, né? E eu ainda também eu parei de tocar nessas questões para focar no material de revisão com o meu orientador, né? Então, é necessário enfatizar de que essa demanda aí de trabalhadoras, elas são da área central, do centro da cidade de Manaus. E aí, em contato, aí eu já estou entrando em outra questão aqui, que está por aqui nos meus rabiscos aí, também pergunto. Nesse meu contato, bem anteriormente, lá na época do mestrado, eu conheci a Ana, mas também não me aprofundei. E, de vez em quando, continuava voltando. A Daisy, minha rainha, minha colega, minha parceira de pesquisa, adoro, me ajudou muito também, né? Na verdade, a real é que a gente se ajuda muito, né? Isso é fantástico de se ver. E aí a Daisy me ajudou, né, nesse primeiro contato,
principalmente com a Ana, né? Porque ela me conhecia pouco e tal. E aí foi bem legal. E a Ana foi, assim, a minha primeira colaboradora, né? E aí, na medida que eu começava a ver os nomes nos documentos, né, nas atas, nos relatórios, tem cartas, algumas coisas eu tenho física aqui, né, xerocopiada, mas a maioria delas é digitalizado e tá no Drive, no Google Drive, né, para não perder nada. O computador da pau, né, tá no Drive. E, enfim, e aí, nesses nomes, esses documentos, que me permitem conhecer esses nomes. E eu veja, quem é fulana, né? Baiana foi outra também, outra mulher, assim. E são mulheres que não se importam em ter nome escondido, né? São mulheres que constroem novos valores para a profissão, e aí alguém me perguntou sobre isso, né? E constroem novos valores na medida de que elas assumem a sua profissão, de que elas assumem quem elas são, de que elas assumem de que a prostituição a libertou. A prostituição a libertou do marido violento que a espancava todos os dias e a explorava sexualmente também, né? Era o próprio cafetão dela. E a libertou, isso aí não sou eu que estou falando, foi ela que falou, né? Estou abrindo mais aspas aqui. E também a libertou dos assédios dos outros trabalhos, né? Porque ela já teve outras experiências em outras áreas de trabalho, nos quais ela era assediada. E ela, bom, veja bem, né? Já sustentei meus filhos e vou continuar sustentando com a prostituição. Então, isso constrói novos valores na história de vida dela e, consequentemente, ela leva isso para as pessoas que acompanharam ela nos movimentos sociais, né? Essa pessoa não mora mais aqui em Manaus, né? Cuida da mãe idosa e tal, em outro estado. De vez em quando a gente conversa um pouquinho, né, e tal. E a fala da Ana também. Recentemente tive um contato com outra mulher, que era um nome que eu via muito nas atas, nos documentos, né? E aí, no início, ela não queria muito falar comigo, né? Mas aí a gente vai, né? Vai pela beirada e troca um WhatsApp e vai conversando. Explica, né, que o trabalho é um trabalho sensível, porque eu percebo isso, né? É um trabalho que procura enxergá-las como elas se enxergam, né? E como elas querem ajudar as suas companheiras a se enxergarem, como trabalhadoras. E é assim que eu as vejo, né? E nessa questão, a história oral, ela se faz necessária. Na minha pesquisa, sim, ela me abriu várias perspectivas analíticas, sabe? O Alessandro Portela é um autor, assim, que me ajuda muito, né? Ele tem uma escrita fantástica, e você lê assim, vai lendo, né? Deliciosamente, e assim, e é uma leitura que tem me ajudado bastante. E tem me tornado cada vez mais sensíveis ao não dito, né? Aos gestos, aos olhares, a uma emoção. E isso tem sido assim uma das partes mais fortes, sabe, do ofício, nesse momento de pesquisa que eu tenho feito. É a troca de olhares, a energia, é a emoção, sabe? É uma batida na mesa, que tem uma que gosta, quando fala coisas assim tonantes, que quer mudar, né, a percepção da sua profissão, ela bate na mesa para afirmar que aquilo é um trabalho, que ela sustentou, que o filho dela, gostando ou não, ela sustentou ele e os irmãos com o dinheiro da prostituição. Ela comprou livros para preparar ele para a faculdade. Se hoje ele tem um curso superior, é porque a mãe dele todos os dias saía de casa, né, para fazer trabalho sexual e voltar para casa com sustento. Isso constrói novos valores para o movimento, não só para o movimento, para as experiências, né? Tem outra colaboradora também, que é filha de uma delas, que não foi levada, né? Ela foi criada e, observando a bravura da mãe, percebeu isso como um trabalho, né? Como outro qualquer. Não como outro qualquer, né? Porque nenhum trabalho é como outro qualquer, né? É um trabalho como ele mesmo. E, enfim, eu penso que todas essas narrativas
ajudam a construir novos valores, sim. E também eu me valho delas para afirmar isso, sabe? Marcadores sociais, isso a gente vai ver no terceiro capítulo, como eu falei, novos valores nas falas delas, acabei de falar, história oral, as classificações, né, que eu já falei também que o meu trabalho ele diz respeito especificamente dessas trabalhadoras de rua, do centro de Manaus, então eu não vou dialogar muito. Eu tenho algumas conversas, eu conheço acompanhantes, eu conheço Ken Girls, que saiu da pornografia para ganhar a vida de uma forma mais autônoma, né, na internet. E são mulheres que não se veem como prostitutas, não são mulheres que lutam pelo reconhecimento da sua profissão, né, respeito todas elas claramente, mas se elas não se veem, né, como prostitutas, eu tô nesse momento, eu estou trabalhando especificamente com movimentos sociais e prostitutas que querem desconstruir esses estigmas, sabe? Que querem construir novas lutas e novas formas de percepção para o trabalho e para a trabalhadora. E os trabalhadores, né? Porque na minha pesquisa eu estou me atendo só às mulheres cisgêneros. Eu tinha pensado muito, né, um tempo do ano passado, tinha pensado muito em trabalhar com trabalhadoras transexuais. Porém, eu não vou me comprometer nesse momento, né? O que eu acho que não vai caber muito, eu teria que correr atrás de outras documentações, e as minhas fontes e a Associação As Amazonas, ela atendia predominantemente mulheres cisgêneros, e é o que a documentação me mostra e do que as colaboradoras em si mostraram também, né? O que acontecia é que quando essa reflexão dentro da associação foi nova, e é nova, já de coisa de ano passado para cá, né? O que caberia fantásticas análises, e aí eu convido meus colegas, futuros colegas, tem a Michele Pires, te amo, gata, Michele aí com a sua pesquisa brilhante, né, e aí eu deixo essa missão aí para você, gata. Eu não sei se nesse momento vai dar para contemplar, né, até porque a associação ela atendia especificamente a esses gêneros. Acho que é isso, no momento é isso, não sei se ainda tem, não sei se estouramos o tempo, né, mas acho que por hora é isso. Que bacana, Bárbara. Não, respondeu sim, né? Acho que essa ideia de trabalhar as mulheres como trabalhadoras e essa luta pelo reconhecimento da profissão é fundamental. Acho que é uma linha importante que tu está seguindo. Tem mais uma pergunta aqui da Amanda Cristina. Ela te dá boa noite, diz que ela é mestranda do PPGH da Unifap. Um abraço para os amigos do Amapá, inclusive. E diz que também pesquisa a prostituição na linha de História Social do Trabalho. Senti muita dificuldade em encontrar referências sobre prostituição na Amazônia. Você dialoga com autoras e autores da Amazônia ou mais com pesquisadores e pesquisadoras de outras regiões? Um dos argumentos do TCC dela, na graduação, é de que as prostitutas do Amapá viviam e vivem em um cotidiano de violência, intensificado pela classe e pelo gênero. Como você pensa a interseccionalidade na sua pesquisa? Né? Que acho que já tinha falado um pouquinho sobre isso. Mas aí, o André de Moraes, nosso amigo lá da geografia, diz que é sabido que existe um segmento do feminismo que defende a extinção da prostituição. Tu percebe algo nesse sentido ou oposto a isso no movimento em Manaus? Como o teu trabalho analisa essa discussão? E o Roberto Fernandes, né, te dá um salve, Bárbara, excelente pesquisadora e grande articuladora dos movimentos sociais, da categoria de trabalhadoras sexuais do Amazonas. Então, é essa questão da Amanda, da Unifap, e a questão do André. Né? E a Jomara te dá os parabéns também, tá? Beijo, Jomara, querida. Saudade de meus amigos e amigas da UFAM. Vamos lá.
Então, temos duas questões aqui, vamos colocar centrais, né? De referências locais, né? Falou também um pouquinho da interseccionalidade, que é algo que eu percebo como urgente, né? Se a gente, é cada vez mais necessário a gente levar em consideração essas diferentes realidades, né? O que eu chamo de oportunidades ou a falta delas, né? Que é, enfim, inerente a gênero, classe, raça, e entre outras categorias aí que se interseccionalizam com o gênero, né? Mas vamos lá. As referências locais, de fato, existe uma dificuldade, né? Antes, acredito que eu fiz meu mestrado de 2012 a 2014, e as referências eram bem tímidas, né? O que a gente encontra bastante são referências naquele recorte primeiro do mestrado, né? Da primeira metade do século XX, mas com outra perspectiva, né? De que não vai mais, não vai muito para essas reivindicações trabalhistas e tal, enquanto categoria, né? E aí eu me valho muito do trabalho da Deisiane. Deisiane Santos, assim, eu vejo que é uma pioneira no que diz respeito, em Manaus, né? No que diz respeito a perceber essas mulheres enquanto trabalhadoras, enquanto uma categoria, né? Que se movimenta dentro de movimentos sociais. E aí tem que ler, né? Se a Amanda, né? Se a Amanda não leu, fica aí a dica, Deisiane Santos Silva, ou Silva Santos. Deise, ajuda aí na legenda, responde aí para a colega. E existem outras referências, por exemplo, eu gosto de um trabalho que, de certa forma, vem ajudar um pouco no sentido para quem trabalha com trabalhadoras de boate, para fazer um panorama dessas boates, né, em determinado recorte, que é o do Raimundo Filho, eu acho que é filho, né? Mas é o Raimundo querido, gente fina pra caramba. Mas que ele também vem com outra tratativa, né? Fala especificamente dos puteiros e com espaços de articulação, e aí já trata mais dos clientes, né? Mas aí, para se ter um panorama um pouco dessas localidades e o que era essa cidade nesse recorte que ele trata, é interessante dar uma olhada. Mas em Manaus, no que tange o trabalho sexual mesmo, vai começar por nós, está começando por nós, né? Eu percebo que várias pesquisas estão começando agora, né? Estão perdendo a timidez nesse momento, o que é interessantíssimo, porque é um momento de ter mais pesquisas mesmo, né? Mesmo. Como uma forma de enfrentamento mesmo, né? E aí eu li um material também, e que é também interessante a Amanda dar uma olhada nas referências que tratam das pesquisas do GEMPAC. Né? Com certeza ela deve conhecer o GEMPAC bem melhor do que eu. Né? Eu já estive lá, pessoalmente, conheci a Lourdes Barreto, que é um dos grandes nomes, né, dos movimentos sociais, ao lado da Gabriela Leite. E aí tem trabalhos que falam do GEMPAC, também podem servir de referência grandemente para o trabalho dela. Né? O GEMPAC é a Associação de Prostitutas na área central de Belém do Pará. E também tem o Tiago, depois eu vou entrar, posso até escrever aí nos comentários o nome dele, eu esqueci o sobrenome, mas é o Tiago, que ele trabalha também com essa questão da reivindicação do trabalho sexual enquanto um trabalho mesmo. E essas são pouquíssimas, né, de nome. É o Tiago, a Deise. Eu acredito que eu vou entrar, depois que o meu material estiver pronto de tese, né, são pouquíssimas, mas fica a dica aí ela procurar as referências do GEMPAC no Pará. E aí eu tenho um livro que trata sobre as questões do tráfico de crianças, que não é trabalho sexual, né, nenhum tipo de tráfico, o tráfico de mulheres, o tráfico de crianças, não é trabalho sexual. Se a pessoa ela é submetida forçadamente a isso, já não é trabalho, né? E criança não devia trabalhar em lugar nenhum, muito menos em trabalho sexual, né? E aí é um trabalho bem interessante.
Tá bem aqui. Meninas da Noite, o nome, né? Que fala muito da realidade do Amapá, porém, no que diz respeito a tráfico. Eu acredito que para a gente que trabalha com movimentos sociais de prostitutas, é necessário fazer esse esclarecimento. E eu vou dedicar uma parte da minha tese para justamente esclarecer isso, porque as pessoas acabam generalizando, né? Utilizam termos como prostituição infantil, que é um equívoco grande, né? Você quer falar de prostituição infantil? Criança não se prostitui, criança é explorada sexualmente, sabe? Então, é exploração infantil, exploração sexual infantil. Então, são coisas que precisam ser esclarecidas. E que o Código Penal, por exemplo, não se trata de esclarecer, né? E aí se torna uma fonte também interessantíssima para problematizar, né? A forma de como a nossa legislação trata essas questões. Eu também vou ter um capítulo para isso, né? Penso em ter um capítulo dedicado para isso, e assim como eu também tenho em mente um capítulo dedicado a essas questões dos feminismos, né? Que o André de Moraes, querido, saudade, meu rei, apontou que a questão não só eu ia falar do radifêmino, né? Do feminismo mais radical, mas de qualquer um que reproduz o discurso abolicionista, né, que luta pelo fim da prática e de que ela, sendo por livre e espontânea vontade, enfim, não reconhece. E aí é necessário também mapear, né, esses discursos e esses debates. É sabido também que existe um movimento bem mais recente, nascido na América Latina, chamado putafeminismo, né? E que nasce justamente dessa demanda, porque a partir do momento que você, dentro da sua universidade, que sai da universidade para tomar sua cervejinha, que está todo cercado de uma série de privilégios, levanta a mão ou levanta a voz para falar, eu sou contra isso, não vai mudar um fato, não vai mudar em nada o fato de que a prática continua existindo, né? Eu penso que as pessoas acabam se preocupando em se posicionar se é contra ou a favor da regulamentação, do que pensar em políticas públicas que cheguem até essas mulheres, para quem quer ficar e para quem quer sair da prostituição, né? E aí o putafeminismo, ele vem nisso, ele vem para mostrar, e aí eu vou fazer um estudo, claro, muito mais aprofundado, é por isso que eu não trouxe essas questões, porque eu vou me aprofundar mais, né? Através de fontes e referências. Mas o putafeminismo, ele veio no Brasil através de nomes como Monique Prada, né? Que eu queria mandar um beijo, que é uma querida também, sabe? E que também levanta essa bandeira do putafeminismo, como um feminismo de puta. É um feminismo que abraça, né, essas mulheres que são renegadas aí por outras mulheres que não acreditam, né, no trabalho. E eu acredito que isso é um discurso um tanto violento, sabe? Mulheres que são violentadas pelo Estado, pelo patriarcado, e ainda tem que passar por violência por outras mulheres, sabe? Isso é muito forte na história dessas trabalhadoras que sofrem isso. Eu pude ver isso claramente, só para finalizar, né? Para também não me esticar muito. Eu pude perceber isso na formalização, então, o Roberto Fernandes está de prova. Ele estava junto comigo nessa. Eu, a Ana, a Daisy e o Roberto, fazendo o Puta Day, né? O Puta Day é um evento que ele é consagrado nos movimentos sociais de prostitutas. Nasceu em Belém, no GEMPAC, através do GEMPAC. E aí, esse evento nasceu em 2012, se eu não me engano. E aí, depois disso, era para celebrar, né? Memorar o Dia Internacional. E o Dia Internacional também é uma prática política, né? Que denota novos valores, né? Que marca 2 de junho como Dia Internacional das Trabalhadoras Sexuais. E aí, em todo o Brasil, as outras associações do Brasil começaram a abraçar essa causa do Puta Day. E praticamente, onde tem associação, faz Puta Day. E aí fizemos o primeiro Puta Day em Manaus. E assim, eu gerenciava a página, né? Eu tenho muitas habilidades tecnológicas. Não que eu tenha, né? Eu também sou terrível nesse negócio. Mas que era só administrar, né? Ver umas mensagens. E antes do Puta Day, o que eu mais vi foram mensagens de mulheres ameaçando, dizendo que iam lá para acabar com aquele evento,
que aquele evento fazia apologia, estava incentivando as pessoas a irem para o trabalho sexual. Ou seja, não parou para estudar um pouco o que é o movimento social, né? Não parou para escutar o que essas mulheres... Eu entendo que existem mulheres que queiram sair da prostituição. E aí, uma regulamentação, quando eu digo regulamentação, eu falo de uma regulamentação articulada com os movimentos sociais, que retrate claramente as demandas da categoria, né? De que proteja, de fato, essa trabalhadora, não o cliente. Para quem quiser sair, que saia com dignidade. E quem queira ficar, que fique com dignidade também. Então, assim, foi uma prova para mim do quanto mulheres podem ser violentas com mulheres, sabe? E aí eu percebo como é legítimo um movimento como o putafeminismo, uma corrente, né, teórica como putafeminismo. Eu vejo como salutar, e se elas são renegadas por alguém, elas vão lá e enfrentam de alguma forma. Existe, agora é sério, só para finalizar, existe uma fala em 2015, se eu não me engano, de uma das representantes da CUT, que afirmou que eles nunca iam reconhecer. Se quiser, pode me pedir que eu tenho o link dessa notícia, tá? Que as mulheres trabalhadoras sexuais, o trabalho sexual nunca seria reconhecido por elas como trabalho sexual. E aí, o que as trabalhadoras fizeram? Montaram uma articulação nacional chamada CUTES, Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadoras Sexuais. Então é isso, o movimento está aí para enfrentar. Quando alguém vai lá e as violenta e fala, você não faz parte, elas depois vão criar o nosso. E isso também constrói novos valores. E é isso que eu não posso invisibilizar, tá aí, tá na minha lata, sabe? E é isso um pouco que vocês vão ver no meu material, sabe? São mulheres que não se vitimizam, não, nem um pouco. E eu acho que está na hora da gente trazer isso à luz. Acho que é isso. Beleza, Bárbara. Muito obrigado pela tua excelente participação. Foi muito bacana poder te ouvir. Com certeza esse é um tema extremamente importante, e discutir a questão de gênero hoje, e sobretudo com esse recorte voltado para as trabalhadoras sexuais, é fundamental. Vivemos no país um ataque violento aos estudos acadêmicos, em especial aos estudos voltados para questões como gênero, como ditadura, né? E isso tem sido a tônica dos últimos anos. É claro que a gente resiste, é claro que a gente começa pesquisando, porque a pesquisa, e essa pesquisa dedicada, comprometida, participativa, é fundamental. Eu parabenizo o teu trabalho, né, te dou os parabéns pela apresentação, pelo tema, e tenho certeza que todos nós estamos loucos para poder ler a tua pesquisa, né? Agradeço a ti, agradeço a todos que participaram, mandaram mensagem e assistiram essa segunda edição deste projeto, que é o Caminhos da Pesquisa. Eu ia dizer Letrade Convida, já estou no projeto errado. Que é o Caminhos da Pesquisa. Acontece semanalmente aqui na página do Facebook do programa. A cada semana, um pesquisador do programa vai apresentar a sua pesquisa. Nós convidamos a todos para acompanhar as semanas seguintes. Na próxima semana, nós temos a participação do Júlio Santos da Silva, um trabalho intitulado A Gripe Espanhola na Cidade da Borracha. A cada semana é um tema importante e pertinente. Discutir gripe espanhola num momento de pandemia como este que nós estamos enfrentando, diante de um governo negligente, com mais de 80 mil mortos no país, é fundamental. Então eu convido a todos e todas para que na terça-feira que vem acompanhe a live aqui do programa com a pesquisa do nosso amigo Júlio Santos da Silva, que além de tudo, além de um excelente pesquisador, além de um grande professor, é um dos maiores nacionalinos, né, aqui do estado do Amazonas, torcedor do Nacional. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Sigamos bem em casa,
e evitando, se possível, né, o contágio dessa doença tão perigosa. Beijo, fiquem bem. Valeu. E aí, para sair, como é que é?